Junta-se a nós através de videochamada Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Muito boa tarde, professor. Esta é a decisão mais prudente, tendo em conta os dados conhecidos sobre a vacinação nesta faixa etária? Olá, muito boa tarde. Efetivamente, esta é a decisão mais prudente, uma vez que nós estamos a falar de uma faixa etária em que o risco de doença grave é muito reduzido e, portanto, o benefício imediato para a pessoa vacinada entre os 12 e os 15 anos é também reduzido. E, portanto, tendo em conta que, tal como a Sra. Diretora-Geral da Saúde referiu, houve alguns alertas de potenciais riscos muito baixos e muito raros, mas em relação aos quais é possível e é desejável obter mais dados, que se espere até que esses dados sejam obtidos para então eventualmente avançar com a vacinação destas crianças entre os 12 e os 15 anos com toda a segurança. Portanto, no meu entender, é prudente esta decisão, é adequada e não compromete o plano de vacinação, porque nós neste momento ainda temos muitas pessoas com idades mais avançadas por vacinar, de forma que o facto de não se avançar com a vacinação de crianças saudáveis entre os 12 e os 15 anos não compromete de modo nenhum o plano tal como ele está a progredir e parece-me uma decisão prudente e absolutamente correta. De mencionar que aquilo que a Diretora-Geral de Saúde veio dizer foi também que a vacinação de crianças entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades deve avançar e isso também é consensual entre a comunidade científica, de forma que, no seu conjunto, estas informações que agora foram veiculadas parecem-me absolutamente corretas. Mas parece-lhe que com esta decisão pode ficar em causa, pelo menos, a meta traçada pelo Governo de chegarmos à imunidade de grupo já no próximo mês de outubro, quando tivermos 85% da população portuguesa vacinada? Não penso que essa meta fique posta em causa desde logo, porque nesta fase nós temos ainda um conjunto alargado de pessoas por vacinar de faixas etárias mais avançadas e a própria Direção-Geral de Saúde deixou em aberto a possibilidade de, uma vez obtidos mais dados, eventualmente se avançar com a vacinação das crianças entre os 12 e os 15 anos saudáveis mais tarde. Seja como for, essa faixa etária corresponde a cerca de 4% do total da população em Portugal. Portanto, se houver e continuar a haver, como felizmente tem havido, uma adesão massiva da parte da população à vacinação, não será por esta faixa etária não ser vacinada, ou pelo menos por enquanto, que a meta traçada é posta em causa. Professor, queria o seu comentário, uma notícia publicada pelo Washington Post que diz que os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estão convencidos que, no caso da variante Delta, que já é dominante praticamente em todo o mundo, as pessoas vacinadas têm a mesma capacidade de espalhar o vírus do que as restantes. Esta é uma situação potencialmente problemática? Bom, o que esse comunicado veio dizer, ou o que essa notícia diz, é que nas pessoas que, estando vacinadas, contraiam a infecção, a probabilidade de a transmitirem não é muito diferente das pessoas não vacinadas que contraiam a infecção, mas é fundamental que se perceba que a probabilidade de contrair a infecção estando vacinado é muito inferior à probabilidade de contrair a infecção não estando vacinado. Portanto, o que esta notícia nos diz é que nos casos mais raros em que pessoas vacinadas contraiam a infecção, elas podem transmitir o vírus com a mesma facilidade, digamos assim, que pessoas não vacinadas. Mas as pessoas vacinadas vão sempre ter muito menores taxas de infecção e, portanto, possibilidade de transmissão do vírus do que as pessoas não vacinadas. Mas parece-lhe que estes dados avançados hoje podem, de certa forma, alterar as orientações que são dirigidas às pessoas que têm a vacinação completa? Eu penso que estes dados, aquilo que vêm reforçar é a necessidade de continuarmos a aderir àquilo que são as normas de proteção individual, as chamadas medidas de proteção não farmacológicas, portanto a utilização da máscara, o distanciamento físico, uma vez que
é um facto comprovado que a variante Delta é particularmente transmissível e, portanto, nesta fase em que a variante Delta é predominante e ainda não temos a percentagem que queremos ter da população já vacinada, é importante mantermos a utilização da máscara, inclusivamente por pessoas vacinadas em circunstâncias de proximidade com outras pessoas e em circunstâncias, nomeadamente, dentro de espaços fechados, onde haja aglomeração de pessoas. Mesmo as pessoas vacinadas devem, sem dúvida, continuar a utilizar a máscara, porque efetivamente, apesar da vacina diminuir a infecção e, portanto, a possibilidade da transmissão, a vacina não anula por completo, não reduz a zero essa possibilidade. E, portanto, tendo em conta que uma pessoa vacinada pode, embora com menor probabilidade do que uma não vacinada, contrair a infecção e transmiti-la, é importante que se continue a aderir às normas de proteção individual que sabemos que são eficazes para prevenir a transmissão da variante Delta, como de qualquer outra variante. São regras que nos protegem de qualquer uma das variantes deste vírus. Professor, este mesmo artigo dizia que a transmissão da variante Delta podia ser equiparada à transmissão da varicela. O que é que quer isto dizer concretamente? Isto o que quer dizer é que esta variante Delta tem efetivamente uma taxa de transmissibilidade que é muito significativa e superior àquela que era observada com, digamos, as variantes iniciais do vírus SARS-CoV-2. E, portanto, o que este estudo fez foi comparar a taxa de transmissão ou a taxa de transmissibilidade deste vírus com a de outras infecções e a conclusão a que chegaram é que no caso desta variante Delta, essa taxa aproxima-se efetivamente daquela que é observada para a varicela. Professor Miguel Prudêncio, muito obrigada por ter estado connosco neste Jornal das 7. Eu é que agradeço o convite. Muito boa tarde. Boa tarde.